Fala aí, pessoal do canal do Caruso Lounge, eu sou Ale Flitt da BBQ Company. Estou aqui hoje fazendo essa abertura para contar para vocês de uma novidade que vamos ter aqui a partir de hoje, trazendo uma experiência diferente das carnes, da experiência BBQ Company para dentro do lounge da Caruso. Então, se você gostar desse vídeo, antes que eu esqueça, dá o seu like aí antes da gente começar essa entrevista, porque se acabar a entrevista e você não gostar e não quiser dar o like, você já deu, talvez você esqueça de tirar, tá bom? Então é isso aí. Agora eu passo a palavra para o André, que é o nosso grande mestre da Tabacaria Caruso, que vai conduzir essa entrevista, da qual eu tomei a liberdade de fazer essa abertura. Obrigado, Ale. Imagina, pessoal, começamos de um jeito diferente, né? Então, Ale, seja muito bem-vindo a Caruso. Então, obrigado. Reforçando para você que se inscreva no nosso canal, a ideia até agora, devido ao Covid, a gente trabalhou para trazer uma novidade para vocês. Então, vou ter uma experiência do BBQ aqui dentro. Então, acho que antes de mais nada, queria fazer uma pergunta para você. Me conte um pouquinho da tua história, como tudo começou, Ale? Vamos lá. A BBQ começou de um sonho de outras pessoas, inclusive, que não fazem mais parte hoje da estrutura BBQ Company, mas que são fundamentais, porque tudo tem uma história e pessoas fazem parte dessa história, que trabalhavam nesse mercado de carne premium, trabalham no mercado de carne premium, que me mostraram tudo que eu sei hoje sobre esse mercado, sobre o segmento da pecuária, o que é uma pecuária de gado diferenciado, quais são os cuidados que esse animal precisa ter para chegar num resultado de um produto diferenciado, porque antigamente a referência do cliente era corte de primeira, corte de segundo, carne de primeira, carne de segundo, e hoje a referência é boi de primeira e boi de segunda, né? Não existe mais a questão da carne corte de primeira, corte de segunda. Hoje a gente tem cortes maravilhosos do dianteiro, do traseiro, enfim, e dessa paixão pela pecuária, a gente decidiu que a gente queria fazer uma operação que fosse da fazenda à grelha. Uma verticalização num processo, exato, cuidado. Para a gente mostrar o resultado de todo esse trabalho que nasce na fazenda, da criação, da alimentação, dos cortes diferenciados. E a gente resolveu fazer um restaurante onde as pessoas iam ter um açougue na entrada, as pessoas iam interagir com o açougueiro para escolher o que elas vão comer, abrir a geladeira, se sentir em casa, escolher a sua cerveja, escolher a sua bebida e tal, e a cozinha ia proporcionar grelhar isso à perfeição, usando um forno espanhol a carvão, que é o Josper, que traz o melhor resultado desse trabalho todo de quase 2 anos para aquele produto ficar pronto. Então a gente se preocupou do começo ao fim de criar uma experiência que fosse e fizesse sentido para o cliente, que mostrasse todo esse resultado. Sim. E aí a BBQ Company nasceu em 2018, no final de 2018. Logo no primeiro ano de operação, a carne ganhou o prêmio da melhor carne do Brasil. Pô, que bacana. Depois, esse ano, 2020, a BBQ ganhou um prêmio da TripAdvisor, do Traveler Choice, onde nós colocamos o restaurante como entre os 10% melhores do mundo, dentro da gastronomia mundial, não de carnes especificamente, mas dentro do cenário da gastronomia. E a gente trata isso com muita simplicidade, né? Porque no fundo o que a gente quer da experiência BBQ é das pessoas virem, abrirem a geladeira, escolherem a carne e a gente poder assistir em casa, né? Se sentir em casa. E todo o nosso pessoal é treinado para deixar as pessoas se sentindo em casa, para que as pessoas não tenham essa formalidade do restaurante, da coisa, do cardápio, da regra, né? Então a gente tenta fazer uma coisa que as pessoas venham e se sintam em casa, que se vistam do jeito que querem se vestir, que venham sem se preparar para a experiência. Não, com certeza, muito bacana a tua história, até fazendo um pouquinho paralelo com o charuto. Para quem está assistindo até conhece um pouquinho mais sobre charuto, é exatamente o cuidado que todas as marcas têm, né? A diferença da qualidade, todo o processo é feito de uma forma diferenciada, então acho que esse é o trabalho de vocês, que é grande diferencial. E eu acho que para os nossos sócios é um prazer, né? Você ter uma comida, vir almoçar, jantar, para você que está assistindo a gente. A partir de agora, né? 1º de outubro vai estar aqui no ar, então durante 4, 5 meses, 6 meses a gente vai estar com essa operação aqui dentro. E me tira uma dúvida, até que eu acho que as pessoas que vão estar assistindo a gente vão ter essa dúvida. O cardápio da Caruso continua? O cardápio hoje, como que funciona hoje essa parceria hoje, Caruso BBQ?
Então, justamente a gente quer trazer uma experiência. A experiência faz com que todo o cardápio da Caruso seja deixado de lado por esse momento. E a gente tentou colocar o nosso cardápio, e são coisas muito próximas, né? No aperitivo a gente não tem o brie na massa folhada, mas a gente traz um brie feito empanado, a gente tem um outro que a gente faz dentro do forno a carvão. Quer dizer, a gente tenta trazer uma série de aperitivos, uma série de itens para que você tenha uma experiência agradável enquanto você está fumando seu charuto, enquanto você está bebendo um vinho ou tomando sua bebida aqui no lounge da Caruso. Então pode ter certeza que desconfortáveis da parte de vista da comida vocês não vão sair, né? Mas é uma experiência completamente nova, uma experiência que a gente quer que vocês conheçam o nosso DNA dentro da experiência da Caruso. Então peço desculpa até para vocês que estão acostumados, eu não quero tirar os favoritos de ninguém, mas quero que vocês tenham novos favoritos daqui a um pouco e curtam bastante junto com a gente esse momento aí que a gente vai. Acho que essa aqui é a ideia, né? Desculpa te interromper, Ale, mas é exatamente isso. Você se dá o direito de experimentar alguma coisa diferente, né? Eu sei que às vezes a gente gosta daquele prato que a gente vai naquele restaurante, ou se vocês vêm aqui quer aquele aperitivo. Então se deem esse direito de experimentar que vocês não vão se arrepender. Ale, uma outra pergunta. Você mencionou do Josper. Você poderia falar um pouquinho o que é um Josper? Então, o Josper é uma loucura, né? Porque o que acontece? Esse é um forno espanhol, ele existe desde 1969. E a história do Josper é muito bacana, que o dono o cara que desenvolveu o Josper, ele tinha um negócio de batata assada. E ele queria fazer um negócio de batata assada dentro de um forno que desse o gratinado, que desse o gosto da defumação, o gosto do carvão e etc. Então ele criou um forno para atender o negócio de batata dele. Então o primeiro desenho do Josper veio para atender a rede de batatas dele. E aí começou naquele, puxa, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é legal, eu quero, tá. E basicamente o que traz de resultado um Josper? O Josper ele não tem nada elétrico, ele é só uma estrutura extremamente robusta, térmica, né, fechada, onde tem o carvão embaixo, as grelhas em cima e ele é hermeticamente fechado. O que acontece? Quando você está fazendo um churrasco na sua parrilha, na sua grelha convencional, você tem o calor embaixo, não importa a fonte, se é gás, se é carvão e tal. Aqui em cima você tem uma temperatura muito mais fria. Então a carne está aqui, a carne está grelhando embaixo, os sucos da carne, eles fervem, eles começam a subir por cima da carne e começam a escorrer em forma de o líquido misturado com a gordura, o que gera labareda, que você começa a gerar fogo, aí você tem que ficar controlando aquele negócio e tal. No Josper não. Como a temperatura vem de todos os lados, o líquido ele se concentra mais, então você tem uma carne mais suculenta, uma carne mais saborosa. Segundo, como você não tem o oxigênio dentro do forno para gerar combustão, você não precisa ficar toreando, porque ele não gera labareda. Tá? Você tem muito mais sabor a carne acaba tendo mais sabor, a carne acaba ficando mais suculenta, né? Macia ela já estava, então ela está mais suculenta quando ela sai do Josper. E também tem uma questão ambiental bacana, né? Porque como você não tem a influência do oxigênio dando mais queima do carvão, a gente consegue operar com uma quantidade, sei lá, de 15, 20% do que se a gente operasse com uma parrilha normal. Bacana. Então a gente consome muito menos carvão e facilita muito mais a operação, né? Porque a operação do carvão é uma operação chata, né? Porque o carvão suja, não é uma coisa fácil de trabalhar. Então a gente tem uma operação muito mais limpa, com muito menos percalços, também do ponto de vista operacional. É um belíssimo equipamento, é a Ferrari dos churrasqueiros, né? Trazendo um paralelo. Mas é um equipamento que traz pra gente um resultado. Eu mesmo esperado. Até quando a gente fechou a parceria, eu não conhecia esse equipamento, vi trabalhando, me impressionou bastante. Até a agilidade, né? De repente servir mais quantidade de pessoas, a qualidade, tudo. E ele te dá padrão, né? Porque como ele mantém a temperatura constante do fogo, você sabe que um steak daquela gramatura, num determinado tempo, ele está pronto. Então você consegue ter mais controle. E como a porta é fechada, também tira um pouco do chefe mexer ou do parrilheiro mexer. Tá. Né? Porque você não precisa ficar se preocupando. Você coloca, você sabe que mais ou menos 3, 4 minutos você vira, daqui a pouco deu ponto. Então você tem muita pouca gestão
e você sabe o que o resultado vai te trazer. Então você erra muito menos ponto, você tem muito mais facilidade também na operação. Que bacana, que bacana. Eu tenho aprendido muito, né? Agora com a parceria, vou aprender mais. Obrigado sempre pela aula. Quais são os tipos de cortes que você está trazendo para essa parceria e quais tipos de cortes existem? Então vamos lá. Da parte de corte nós temos duas operações diferentes, né? Nós vamos oferecer, a gente já tem uma geladeira aqui, que é uma geladeira que o objetivo é amostra, simplesmente, as pessoas verem os cortes e interagirem um pouco com as carnes. E vamos ter uma promotora de vendas aqui para levar o usuário da Caruso chegar em casa e já estar com suas carnes para o churrasco do final de semana, tudo separado. Então nós vamos ter uma comercialização da operação de açougue aqui dentro, mesmo que saia da nossa... Entregue diretamente para casa. Entregue diretamente, até para não ficar carregando, é geladeira, é item que precisa manter a temperatura. E para a operação de carnes aqui, nós selecionamos alguns cortes, né? A gente selecionou o ancho, que é o corte do contrafilé, onde ele é dividido pelo orro de bife e a serra, né? Então o ancho, na verdade, é o corte completo do orro de bife e da serra. A gente separou o flat iron. O flat iron é o segundo corte mais macio do boi. O primeiro corte é o filé mignon, que é um corte do traseiro. O flat iron é um corte do dianteiro, é um corte da frente do boi, que ele vem do shoulder, né? Ou em português o pessoal chama de raquete, que é o shoulder, né? O ombro aqui, a parte do braço do boi, onde a gente transforma, ele tem uma membrana no meio que a gente tira essa membrana e transforma em 2 flat irons, né? E que é um corte muito popular nos Estados Unidos, é um corte muito consumido, por ser muito macio, tem uma irrigação muito forte, tem muito marmoreio, então ele tem muito sabor, ao contrário do filé mignon, né, que normalmente a gente usa para fazer corte com molho, estrogonofe, poivre, molho mostarda, né, quer dizer, béarnaise, né? É um corte mais usado para gastronomia tradicional do que para grelha. Nós estamos trazendo também a tradicional picanha. Para aqueles que gostam do rústico, temos o tomahawk. Então, esse é sensacional. Esse, para mim, foi o primeiro prato que eu quis pedir. É incrível. Que ele é um show à parte, né? E sempre quando você tem o osso, né? O osso é onde tem muita irrigação e isso sempre te dá mais sabor. Cortes perto do osso sempre te dão sabor. Então, a melhor parte, eu lembro até quando a gente começou a loja, tinha uma senhora de uns 70 e poucos anos sentada à mesa, né? E ela me chamou e falou: chefe, deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei: pois não, senhora. Fica chato eu comer esse osso com a mão, né? E eu falei assim: não, fica à vontade, eu vou até ajudar a senhora. Peguei uma luvinha preta dessas que a gente usa, entreguei para ela e a gente tem a foto dela comendo a carninha de perto do osso. Que não deixem de fazer isso aqui também, tá? Eu sei que aqui é refinado, é um espaço lindo e tal, mas tenham a experiência BBQ, podem fazer isso, ninguém vai se ofender. Peguem o osso, comam com a mão, curtam com a gente essa experiência BBQ. Então quem quiser a luva pode pedir que a gente também entrega. Não, com certeza. Acho que o pessoal vai estar assistindo as carnes, né, diretor? Então você vai passar todas as carnes para quem não conhece, tentar conhecer melhor. E aí nós temos aí também, a gente está trazendo duas outras experiências, né? Porque a maturação de carne, ela é feita de duas formas, né? Você tem o wet age, né? Que é a maturação que é feita dentro do saquinho de vácuo, que a gente está muito familiarizado de pegar as carnes embaladas a vácuo no supermercado. Aquela carne, quando ela está embalada no vácuo, ela está indo num processo de maturação, né? Ela não para de maturar. E existe um segundo tipo de maturação, que é o dry age, né? O que é o dry age? O dry age, você deixa a carne sem embalagem, num ambiente controlado por temperatura, umidade e vento. Então, para não ter proliferação de fungos, para não ter proliferação de bactérias. Quanto é por cento de umidade e temperatura? Você tem que operar entre 60% e 70% de umidade. A temperatura tem que estar entre 0 e 4 graus. E você tem que ter muito vento. Por que o vento, né? Porque o processo da maturação, se você conseguir secar rapidamente as pontas, que dá aquele aspecto feio, quando você olha um dry age maturando, ele tem aquele aspecto preto, né? Puta, essa carne tá preta, né?
É ótimo. Tá estragado, até desculpa o termo aqui, né? Você dá uma olhada, você parece que tá diferente, desculpa, parece não é que ela estragado. Tá podre, né? E ela não tá podre, ela tá seca. E o seco ajuda muito, por quê? Porque você está mantendo os líquidos dentro da carne. Então, enquanto ela tá vermelha, ela tá transpirando, ela tá suando. Quando ela tá preta, ela já não tá mais soltando os líquidos. Então, quanto antes a gente deixar ela escura, mais saborosa ela vai ficar dentro do processo de maturação. Então não se assustem com a carne preta na vitrine. Depois o que acontece? Esse é o famoso dry age. É o dry age. A gente pega essa peça, a gente faz a limpeza, a gente tira essa parte seca, porque isso não tem o que fazer. A gente tira essa parte seca, a gente limpa toda essa parte escura que tá, e o meio ela tá vermelha. Só que o processo de dry age, ele é um processo que as fibras são rompidas de uma forma muito bruta. Então, quando você pega um dry age depois de 30, 40, 50 dias, você aperta, ele não tem aquela resistência da carne que automaticamente ela volta. Ela aperta e ela demora muito para ela se recompor, né? Então, você tem uma carne que muitas vezes dá para comer de colher. E também o dry age, e é uma outra coisa que eu queria pedir para vocês, porque muita gente já comeu dry age em outros lugares, né? E cada câmara de dry age tem um terroir, da mesma forma que um vinho, que um charuto tem o terroir, cada câmara de dry age dá um resultado diferente. Então não se peguem por experiências anteriores e se deem a oportunidade de experimentar o dry age, porque uma experiência não significa que todo sabor de dry age é igual, tá? Então a gente trouxe o dry age tradicional e a gente também trouxe uma outra experiência que acabou sendo uma coisa que acabou virando uma referência da BBQ Company, que é o Butter Ancho. Que a gente pega um ancho que não tem o osso, que não tem a gordura, a gente encapsula ele dentro da manteiga e deixa a manteiga secar, igual aquele sorvete de calda quente, né? Que seca e forma aquela casquinha. A manteiga forma a mesma casquinha e depois a gente serve isso numa panela de ferro com a manteiga derretida e o ancho fatiado. Então, se deu água na boca, como deu para mim falando, eu ia falar exatamente não isso deixa agora. de vir experimentar, porque não tem como. Já tá a gente já tá gravando na hora do nosso almoço aqui, então com certeza já tá enchendo a me boca deixou de com muita água. vontade. Então é importante frisar, pessoal, para vocês virem experimentar, almoçar com a gente, jantar. Acho que agora até eu queria falar uma novidade, que a gente fechou essa parceria para todo associado da Caruso. Quem não baixou nosso aplicativo, né, abaixe nosso aplicativo no iOS ou no Android. Ali você vai ter benefícios, você vai ter um voucher BBQ Caruso, onde você vai gerar esse voucher e vai poder vir aqui e ganhar um bolinho de costela, que é sensacional, de cortesia. É um bolinho, é uma porção de costela, né? Uma porção de bolinho de costela, claro. Então você vai vir aqui, vai ganhar esse bolinho, para você que não é associado, se associe. Então vai ser um grande prazer recebê-lo aqui. O prazer da gente poder trazer essa experiência BBQ para vocês é uma grande honra, né? A gente sabe que aqui é um público, vocês associados são um público bastante seletivo, tanto é que vocês fazem parte desse ambiente da Caruso Lounge. A gente espera poder proporcionar essa experiência e a gente se sente muito honrado de ter o privilégio de chegar a vocês e trazer esse açougue, trazer essas experiências. E eu vou estar aqui, a minha equipe vai estar aqui para a gente trocar ideia, para ajudar vocês também a escolherem. Uma outra coisa que a gente também tem dentro da BBQ, em parceria com a Caruso, é poder levar essa experiência também para os seus eventos, para as suas casas de praia, levar um assador nosso, levar garçom, levar a nossa equipe, para que você tenha também essa experiência dentro do seu ambiente familiar ou da sua confraternização. Então, se vocês quiserem essas informações, procurem a gente para a gente poder preparar esse orçamento e poder também atender vocês na casa de vocês e etc. E aos domingos, posso falar dos domingos? Eu acho que antes de você falar dos domingos, eu queria só frisar. A gente vai deixar para o nosso diretor aqui, vai ter um número do WhatsApp, né, com toda a equipe que vai atender vocês, para vocês que quiserem comprar carnes ou experimentar. E até depois a gente pode ver, de repente, de fazer um sorteio, né, que a gente oferece um almoço para vir aqui com cortesia entre parceria Caruso e BBQ. Será um prazer recebê-lo aqui. Com todo prazer. O que você quer falar de domingo? Você já quer falar de primeira mão aqui? Domingo a gente está bolando. Fiquem atentos aí que a gente vai anunciar muito em breve. A gente tem uma parrilha incrível que vai ficar no terraço do lado de fora, que já está no terraço, quem quiser conhecer a parrilha da BBQ. E nós vamos montar todo domingo uma experiência diferente para os usuários virem aqui com as suas famílias
e poderem curtir o domingo também ao nosso lado. Então nós vamos fazer, algum domingo vai ter cordeiro, outro domingo nós vamos fazer costela, outros nós vamos fazer churrasco à vontade. Então a gente está bolando experiências para poder trazer vocês cada vez mais próximos do nosso universo, e eu quero estar na beira da parrilha atendendo vocês e trocando ideias sobre as carnes, explicando, passando conhecimento, trocando conhecimentos. Vai ser muito legal estar com vocês aqui na Caruso. Obrigado, Ale, pelo bate-papo. Pessoal, até para quem não quiser de repente entrar no Instagram da BBQ, como que funciona hoje, Ale? @BBQ Company BR. Eu sou o @Aleflit ou Aleflit BBQ, que na BBQ eu posto mais as coisas referentes ao mercado de carnes, etc. O outro é mais pessoal, mas também todos muito bem-vindos para curtir. E mais do que curtir virtualmente, é curtir presencialmente, né? Então, de nada vale o like se o bolinho de costela não chegar na boca de vocês. Então, por favor, não deem um like se não for só para vir aqui e dividir com a gente essa experiência e trocar essa ideia com a gente, tá? Obrigado, tá feito o convite, esperamos vocês, muito obrigado, viu? Obrigado pelo bate-papo, Ale. Obrigado, André, pelo convite. Com certeza vamos gravar outros vídeos para vocês, mais curiosidades. Fechou. Tchau, Valeu, pessoal.